O que eu gosto em Parasita é que esse filme consegue contar uma história repetida, é uma história que nós já vimos diversas vezes, rico versus pobre, golpista enganando ricos, desigualdade social, são temas bem comuns, bem repetidos principalmente em obras coreanas, mas Parasita consegue contar uma história repetida de uma forma excelente. O filme usa analogias que não são tão complexas, são bem simples de entender, mas quando você entende, você fala, caraca, esse filme aqui sabe o que faz. Parasita é um dos meus filmes favoritos e eu assisti recentemente e eu pensei, caraca, eu nunca fiz uma análise de Parasita, então aqui estamos nós para analisar Parasita. Já aviso que teremos spoilers, eu não vou resumir o filme, nem vou dar muito detalhe sobre o filme, então eu recomendo que você pause esse vídeo, caso você nunca tenha assistido o filme. Vá assistir o filme e aí você volta nesse vídeo. Se você já assistiu Parasita, então vai ser mais fácil para você entender esse vídeo. Se você nunca viu Parasita, se você não quer ver Parasita, mas mesmo assim quer continuar assistindo o vídeo, vambora! Para entender esse filme completamente, você precisa prestar atenção nos detalhes, você precisa olhar a direção, você precisa ver a iluminação, a atuação, a construção dos personagens. Não é nada complexo, na verdade, o que me fez gostar de Parasita é que ele faz uma analogia muito simples e quando você entende, você percebe que esse filme é muito inteligente, só que não é o inteligente que é impossível de entender, é o inteligente que as pessoas conseguem entender. Eu não gosto muito de filmes ou obras muito complexas que você precisa ler 50 artigos para entender o que o filme quer falar. Eu gosto daquele filme que é um bom filme, que sabe fazer uma boa analogia e você não precisa quebrar a cabeça para entender, porque nem sempre eu quero quebrar a cabeça para entender um filme. O nome do filme já entrega o que a família principal, os protagonistas, representam. Eles são parasitas, mas quais parasitas? Porque existem vários tipos de parasitas. A abertura do filme mostra uma janela de uma casa, só que essa janela tá muito baixa na rua. E aí quando você pensa, o que fica nessa altura na rua? O esgoto. É só você pensar no Pennywise. A visão que o Pennywise tem da rua é exatamente a visão que mostra na abertura de Parasita. O filme não começa com a família rica, o filme não mostra o lado de fora da casa, o filme começa dentro da casa. Então a gente entende que vamos acompanhar a perspectiva daqueles que estão dentro do esgoto. Tem outra cena ainda no começo do filme que mostra um cara dedetizando a rua. E aí o pai da família diz para deixar a janela aberta porque assim eles vão se livrar dos percevejos. Então a gente vê a família sendo dedetizada. Um adendo, nada a ver com o filme, eu acho um absurdo falar dedetização no lugar de detetização. Eu acho isso um ultraje, tá? Quem fez isso, desfaça. Enfim, essa cena só ressalta que a família mora dentro do esgoto, né? Um esgoto simbólico. E no caso, quem vive nesse esgoto são as baratas. A família representa baratas. A gente até pode pensar que eles são ratos, porque ratos também moram no esgoto. Mas ratos e baratas, se a gente for comparar, ratos chamam muito mais a atenção do que baratas. E durante o filme, você vai perceber isso quando você assiste o filme, que a família, ela se move entre os ricos e entre os lugares de uma forma bem discreta. E ratos não são discretos, na verdade eles são bem barulhentos e são grandes, né? São visíveis. Quando você percebe a barata na sua casa, ela já rodou tudo, filho. Ela já rodou, já botou ovo, daqui a 3 dias vai ter mais 12 baratas na sua casa. Nós também temos aquela cena clássica da família rica voltando pra casa, porque assim, pra quem nunca assistiu o filme, a família parasita se infiltra na casa dos ricos e aí os ricos saem pra acampar e a família parasita fica lá comendo, bebendo, jogando, assistindo coisa, curtindo a vida dos ricos. E aí a mãe parasita fala que se os donos da casa voltassem naquele momento, o pai parasita se esconderia que nem as baratas na casa deles. Quando você acende a luz da sua casa, se a sua casa tem baratas, quando você acende a luz, elas fogem, elas se escondem, elas se enfiam em cantos. E aí, quando você assiste essa cena, sabendo que o diretor comparou
a família parasita com baratas, a cena fica muito melhor. Você percebe que assim que os donos da casa voltam, eles acendem as luzes e aí a família dos parasitas, elas correm para sombras, elas se enfiam debaixo da cama da menina, se enfia debaixo da mesa, se esconde no escuro, que nem baratas. Outra cena que deixa muito claro que a família mora no esgoto e que eles são baratas é a cena da chuva, quando chove e aí tem um take que mostra a água escorrendo pela escada, porque quando chove a água vai para onde? Ela vai pro esgoto. E quando chove, o esgoto transborda. E o que acontece quando o esgoto transborda? As baratas fogem do esgoto e na próxima cena mostra um ginásio cheio de pessoas. E aí você pode pensar, meu Deus, ele está comparando pessoas em uma situação de miséria com baratas. Sim, exatamente esse é o ponto, porque as pessoas que estão em situação de miséria ou pessoas pobres são vistas dessa forma, como baratas, como parasitas, incomoda, você não quer ficar perto. E aí nós temos a família parasita. A mãe, ela meio que aceitou a situação, ela não faz nada para tentar mudar a situação. Nós temos a filha, que é uma golpista, então também não tenta mudar a situação, ela só se aproveita da situação. Nós temos o filho, que sonha em ter uma vida melhor. De todos, ele é o que mais tem esperança. Eu acho que ele é o único que tem esperança. E nós temos o pai, que carrega uma grande decepção. E aí, para você entender os personagens, por que eles agem dessa forma? Por que eles pensam dessa forma? Você precisa olhar como que é a cultura na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é extremamente machista e tem muita desigualdade social. Você percebe isso assistindo dorama. Sabe o dorama romântico maravilhoso que você assiste? Se você observa esse dorama e vários outros doramas, eles repetem um certo padrão porque é a realidade deles. O homem é responsável pela família financeiramente, ele precisa cuidar da família, ele precisa ter dinheiro para sustentar essa família. E aí o filho homem ou o filho mais velho, ele fica responsável pelos pais na velhice. Então, se os pais não fazem dinheiro enquanto são jovens, sobra para os filhos. E aí os filhos carregam esse peso de preciso cuidar dos meus pais financeiramente. Sabendo disso, que na visão deles o homem precisa ser responsável pela família, quando você olha para o pai em Parasita, você vê que ele carrega uma grande decepção, porque ele não fez o que era a função dele, né? Ele não foi bem sucedido, então a família dele vive na miséria por causa dele. E aí, esse sentimento de decepção, esse desejo de tirar a família da miséria, ele respinga no filho, né? Porque a menina, se você perceber, ela não tem esse pensamento, essa preocupação, porque essa responsabilidade fica pro menino. E aí, nós temos o pai decepcionado porque ele não conseguiu ser bem sucedido, né? Ter um futuro digno. E aí nós temos o filho que carrega o peso de eu preciso tirar os meus pais da miséria. O menino, ele tem essa esperança, traz um pouco dessa ideia de se eu me esforçar o suficiente, eu vou conseguir ter dinheiro. Ele fala isso no final do filme, né? Que ele vai se esforçar para ter dinheiro. Como ele vai fazer isso? Não sabemos. Então tem essa ideia de que se você se esforçar muito, você vai conseguir ter dinheiro. É o menino que recebe a pedra e essa pedra traz dinheiro. É o menino que entra na casa dos ricos e aí depois leva toda a sua família, e é um menino que no final do filme promete que vai ganhar muito dinheiro para ajudar os seus pais. E eu gosto de pensar que a pedra significa a esperança porque ela aparece no começo do filme e depois que ela aparece as coisas mudam, eles começam a dar golpes, mas tudo bem, as coisas mudam. Aí depois, quando a casa inunda, a pedra aparece no meio das águas e aí o menino se agarra a essa pedra, porque a gente se agarra a esperanças. Pra quem já viu o filme, lembra que tem um doidão no porão, que se ele sair do porão e contar toda a verdade, a família dos parasitas, eles se lascam? Então, o menino, ele decide que ele vai matar esse cara. E como que ele vai matar esse cara? Com a pedra, com as esperanças dele. Ele tem esperança de que se ele matar o cara, as coisas não vão sair do controle e aí ele vai conseguir ter um futuro. Dá tudo errado, o doidão acaba escapando e aí o mano, o doidão, pega a mesma pedra e dá na cabeça do menino. Você pode ter esperanças, você pode se agarrar às suas esperanças, mas às vezes a vida vai pegar
pegar as suas esperanças e vai dar na sua cabeça que nem uma pedra. E aí nós temos a dinâmica golpistas versus família rica. Pra mim, a mãe rica representa aquela frase: todos os dias sai um otário e um malandro e eles se encontram. Algumas pessoas têm a falsa ideia de que pessoas ricas são super inteligentes e são sábias e, nossa, elas são o suprassumo da inteligência. Mas quando você olha bem, você percebe que não é essa a verdade. Tem muitos casos de golpistas que deram golpes, vários golpes, em pessoas ricas, e aí você percebe que eles não são tão inteligentes assim. Na verdade, eles são bem ingênuos. Por que eles são tão ingênuos assim? Eles vivem numa bolha, eles não se preocupam com golpes porque eles não imaginam que esse tipo de coisa vai acontecer com eles. Além disso, rico adora exclusividade, eles adoram pensar que eles são únicos. E aí, a irmã golpista, ela ganha a mãe rica justamente dando a impressão, a sensação de que os serviços dela eram exclusivos. Eu sou uma psicóloga de arte, eu cobro muito mais caro, eu sou muito boa, é realmente uma coisa muito exclusiva. Você tem certeza que você quer? E a mãe, ingênua e sonsa, quis, e aí levou um golpe. Mas eu acho que a parte que mais chama a minha atenção nessa relação dos ricos e dos pobres é a questão do cheiro. O filme fala sobre cheiro. E aí, o filho da família rica diz que eles têm um cheiro específico. O pai tem o mesmo cheiro da mãe, que tem o mesmo cheiro da filha. Todos eles têm o mesmo cheiro. Depois disso, o pai rico diz que o Sr. Kim, que é o motorista dele, que é o pai da família pobre, o Sr. Kim tem um cheiro específico, um cheiro forte, ele não sabe explicar o que é, parece um pano velho torcido, parece rabanete velho, parece cheiro de... É um cheiro que ele não consegue explicar, mas é um cheiro muito específico e é um cheiro tão forte que chega no banco de trás. A irmã pobre diz que esse cheiro vem da casa, que é o esgoto. Então, enquanto eles estiverem na casa, no esgoto, esse cheiro não vai embora. E eu tenho algumas opiniões sobre essa questão do cheiro. Eu não acho que o pai só estava falando sobre cheiro de esgoto, porque o fedor de esgoto é muito forte, não tem como você ignorar. E o pai sente o cheiro do motorista, mas a mãe rica não sente o mesmo cheiro. Ela começa a reparar no cheiro depois que o marido dela fala. Ainda assim, eu acho que essa questão do cheiro tem um significado muito mais profundo. Se um dia, magicamente, você se tornar rico a ponto de andar com outros ricos, saiba que você nunca vai se comportar como uma pessoa que já nasceu rica. Mesmo que você queira, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, a maneira que você se porta, a maneira que você reage, como você gasta o seu dinheiro, como você cuida do seu cabelo, como você cuida da sua saúde, cada detalhe, você nunca será igual a uma pessoa que já nasceu rica, porque a realidade de uma pessoa que já nasceu rica, uma pessoa que se tornou rica, seja lá por qual motivo, é diferente. Você viveu coisas que essa pessoa que nasceu rica nunca viveu. Você passou por coisas que essa pessoa rica nunca precisou passar. A verdade é que você nunca vai conseguir se infiltrar no meio dos ricos porque você fede a pobreza. Esse cheiro nunca vai sair de você. Esse cheiro deixa marcado que mesmo a família dos parasitas infiltrados na casa e agindo como se eles fossem mais ricos do que eles realmente são, porque na verdade eles não são ricos, esse cheiro separa esses dois mundos. Você nunca vai conseguir se infiltrar, mesmo que você queira. O seu cheiro é diferente. Nós também temos a relação parasita versus parasita, e eu gosto muito dessa relação. A família dos parasitas descobrem que a antiga governanta da casa mantinha o seu marido, pobre, doidão, devedor, dentro do porão da casa dos ricos. Ele era doido, mas ele não fazia mal pra ninguém. A comida que ele comia era paga pela esposa dele. Então, a estadia dele no porão da casa não afetava os ricos em nada e também não afetava os golpistas. A mãe golpista poderia ter deixado o cara morando no porão, poderia ter lidado com a situação de um jeito melhor. A governanta, ela implora para a mãe golpista deixar o marido dela ficar na casa, porque o marido
não tem como sair de lá, não tem como ter uma vida normal, então ela oferece dinheiro pra mãe golpista. A mãe golpista rejeita completamente a ideia de ajudar o marido doidão, e aí a governanta acaba descobrindo que todos são golpistas e eles começam a entrar numa briga. E é muito engraçado observar essa dinâmica entre os parasitas, porque eles não estão numa posição de se julgar. Os dois estão no mesmo barco, as duas famílias estão no mesmo barco. O filme não critica só a relação entre o rico e o pobre. O filme também mostra a relação entre o pobre e o pobre. Aquele pobre que tem um pouquinho a mais e já se acha melhor do que o outro pobre. Nós temos dois parasitas querendo ter razão, quando na verdade os dois estão errados. Os dois poderiam ter se ajudado, mas ao invés de se ajudarem, eles brigam. E essa briga causa a ruína dos dois, das duas famílias. Na minha visão, a governanta e o marido, principalmente o marido doidão, eles eram aquele tipo de parasita que depende realmente do hospedeiro, que ele chupa o sangue do hospedeiro, que ele se aproveita do hospedeiro. O marido doidão, ele mora no porão há tanto tempo que ele nem se lembra como que é viver uma vida fora do porão, viver uma vida normal. Ele mora na casa muito antes da família rica, tinha outro dono e ele hospedava, ele era o hospedeiro, ele hospedava. Ele ficava... Faz tempo que ele tá naquele porão, é isso que eu queria dizer. E ele fala que tá ali há tanto tempo que pra ele parece que ele nasceu ali, que ele casou ali, que ele viveu ali a vida inteira. Ele traz o outro significado pro nome do filme. Ele é um parasita mesmo, um parasita que depende do hospedeiro, porque senão ele morre. Ele via o pai rico como uma espécie de santo, porque na visão dele, o pai rico que alimentava ele, quando na verdade a esposa dele pagava pela comida dele. Então ele era um parasita completo, ele dependia do pai rico, dependia da esposa. Uma coisa que o parasita faz muito bem é que ele mostra o lado de todo mundo, o lado dos ricos, o lado dos golpistas, o lado do parasita. E no caso do parasita, se ele saísse do porão, ele seria morto, porque ele estava devendo para agiotas e não teria como ele pagar, ele não poderia se aposentar, ele não conseguiria um emprego para pagar os agiotas, então ele morreria de qualquer forma. Então, apesar de ser um cara doidão que mora no porão dos outros, quando você olha a história dele, você entende o lado dele. Não que você apoie, mas você entende o lado dele, você entende o lado de todo mundo nessa história. O filme, ele conta a história da família dos golpistas, mas ele consegue mostrar o lado de todo mundo. Se você reparar bem, os ricos não fizeram nada de errado. Se você assistisse o filme só da perspectiva dos ricos, os golpistas seriam vilões. Se você assistisse o filme na visão do parasita, os golpistas seriam os vilões e os ricos seriam os mocinhos. E assistindo o filme na perspectiva dos golpistas, você entende que os ricos não são vilões. O parasita é um vilão porque ele atrapalha os mocinhos, né, os protagonistas, mas ao mesmo tempo os protagonistas não são mocinhos. Você pode escolher um lado, você pode dizer que os golpistas estão errados, você pode dizer que os ricos estão errados, ou você pode perceber que todos eles têm grandes defeitos e amam pessoas. Nós temos um marido que enlouqueceu e que só quer viver com a esposa, mas ao mesmo tempo é um parasita. Nós temos um pai que dá golpe, mas que ama sua família e queria que seus filhos fossem felizes. E nós temos uma mulher rica que é sonsa, mas ela também só ama o filho dela e quer que o filho dela seja feliz. A obra não é sobre heróis e vilões, e as pessoas colocam os filmes nessas caixinhas, e aí eles não gostam dos filmes porque eles pensam que Parasita está exaltando golpistas, mas não é esse o objetivo do filme. O filme está mostrando o lado de todo mundo, e aí você escolhe o seu lado, ou você não escolhe lado nenhum, porque foi isso que eu fiz. Eu não escolhi o lado de ninguém, eu só observei todos eles. Parasita não quer te ensinar só uma lição, ele não quer fazer só uma crítica, ele faz várias críticas, porque ele trata os personagens como humanos, e humanos fazem muita merda. O filme não tem um final feliz, ele deixa o final em aberto, porque a vida é incerta de fato. Então o menino pode ganhar muito dinheiro e comprar a casa e comprar a liberdade do pai, ou o menino pode passar o resto da vida tentando ter dinheiro e nunca vai conseguir o dinheiro e nunca vai conseguir libertar o próprio pai. E me diga você o que você achou de Parasita, o que você achou do final de Parasita, o que você achou dos personagens do Parasita.
Me conta aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like, de se inscrever no meu canal, de deixar um comentário, de compartilhar o meu vídeo com alguém que ainda não conhece o meu canal. E é isso, vire membro também, se você quiser. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo.